Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto online. Espero que você esteja bem em sua casa. Que Deus possa assim abençoar o seu lar e a sua família. Amém? Vamos ler uma passagem bíblica que está em Romanos, capítulo 8, versículo 35. A partir do versículo 35. Romanos, capítulo 8, versículo 35, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues continuamente à morte. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O amor de Deus é grande, é um amor profundo, muito mais do que o homem pode atingir. O amor de Deus está em nós. Mesmo que nós tenhamos nossas falhas e limitações, o amor de Deus não falha. O amor de Deus nos sustenta. E por mais que nós temos vivido esse tempo de angústia, temos que ter a certeza de que Deus está conosco todos os dias. E que não importa o que virá ou o que irá acontecer, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse período, Pai, de estarmos assim, ó Pai, entrando, ó Pai, em Tua presença, ó Pai, em nossas casas, Senhor. Abençoar, ó Pai, a cada lar, ó Pai, a cada irmão, ó Deus. E que o Senhor venha assim, ó Pai, trazer paz, ó Pai. Trazer alegria, ó Pai, nesse tempo, Senhor. Que possamos ter a certeza, ó Pai, que o Senhor está conosco, ó Pai, todos os dias, ó Pai. Não importa a tempestade, não importa a tribulação, Senhor. Que o Senhor está conosco, ó Pai, nos ajudando, nos auxiliando, ó Deus, e de que nada pode nos separar, ó Pai, do Teu grande amor, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esse meio, ó Pai, essa oportunidade, ó Deus, de estarmos assim, ó Pai, levando, ó Pai, esse culto online, ó Deus, às casas, ó Pai, de todos aqueles, ó Deus, que temem a Ti, ó Pai, e que querem cultuar a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por nossas vidas. É o que te agradecemos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Ele com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo.
gozarei, já vivi do pecado, mágoa e dor. Na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo guarda-me do mal. Amém. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços, como criança me gira no ar.
vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Bem, estamos aqui reunidos mais uma vez para a pregação da Palavra de Deus, para aquilo que Deus irá nos mostrar, né? Então é um prazer novamente estar aqui com os irmãos, apesar de distantes ainda, né? Com essa determinação ainda do governo, mas Deus está ainda nos permitindo esse meio, essa forma de conduzir a palavra de Deus e de anunciar a palavra de Deus. Então é muito bom poder novamente usufruir desse meio para a ministração da palavra de Deus. Então que Deus desde já abençoe a cada um dos irmãos, abençoe a todos que ouvirem esta palavra. E de início eu peço para que todos vocês, a cada um de vocês, nós vamos de início ler 2 textos. E o texto inicial é Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16. Vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus, né? Quero levar vocês a refletirem, a meditarem e analisarem a palavra de Deus. Ouçam, né, atentamente a cada palavra que Deus irá trazer a cada um de vocês, assim como trouxe a mim enquanto estive preparando. Então, vamos iniciar com a leitura em Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 15. E diz assim a palavra de Deus: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Eu quero também ler para os irmãos aqui numa outra tradução também, até que fique talvez de uma melhor compreensão também para vocês, né? Hebreus 13 e 15, que diz: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus, o sacrifício de louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que lhe agradam a Deus. Muito bem, vamos aqui no versículo, nesses 2 versículos, se tratando do sacrifício, né, para que ofereçamos a Deus sacrifícios de louvores, né, que não deixemos de ajudar, de fazer o bem aos próximos, né, pois esses são sacrifícios que agradam a Deus. Muito bem, agora vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 1 Samuel, abram suas Bíblias lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, e versículo de número 22. Diz assim: porém Samuel disse:
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Repetindo, eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício de carneiros. O tema que nós vamos meditar, irmãos, é sacrifício ou obediência. Diante dos dois versículos aqui que meditamos, que foi lido, né? Diante daquilo que compreendemos da palavra de Deus. Em Hebreus diz para que nós ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, né? Ajudar ao próximo, e porque tais coisas são sacrifícios que agradam a Deus. Mas aqui em 1 Samuel a gente encontra de que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O que é melhor? Obedecer ou oferecer a Deus sacrifícios? Obedecer à palavra de Deus ou oferecer sacrifício a Deus? O que é melhor? O que é mais importante? Vamos analisar textos, né, para que cheguemos a uma conclusão. Mas eu quero que desde já você medite nesta palavra: sacrifício ou obediência. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que o Senhor, neste momento, Pai, que esta palavra, Senhor, ela venha de encontro a todos os corações que estarão ouvindo esta palavra. Meu Deus, abençoe a vida de cada um, ó Pai. Cada um que está em seu lar, cada um que, ó Deus, separou este tempo para poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor o ajude, ó Deus, a compreender esta mensagem que o Senhor está transmitindo a cada um deles, ó Pai. É o que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos agora, durante o tempinho, permanecer aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Quando, no contexto, não sei como está intitulado na Bíblia de vocês, diz a obediência de Saul e a sua rejeição. Então vamos entender melhor o que quis dizer Samuel, né, nessa interrogação que ele faz a Saul, de que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Vamos entender. Então, a partir do versículo 1, vamos compreender esse contexto. 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Muito bem. Aqui Samuel começa a dizer a Saul uma mensagem vinda do Senhor. Ele fez questão de dizer aqui no versículo 1: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Então atenta agora às palavras do Senhor. Atenta para aquilo que Deus vai te dizer. Atenta agora para aquilo que Deus vai te mandar fazer. Atenta-se à palavra de Deus. E aí Deus, por meio de Samuel, ele dá uma ordem a Saul sobre aquilo que Saul deveria fazer. Ele diz para que Saul
castigasse os amalequitas pelo que fez a Israel, por ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito, né? E aí ele diz, você vai até Amaleque, fere Amaleque, né, todos os amalequitas, e destrói tudo que tiver, nada poupes, nada. Homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumento, destrua tudo. Essa é a minha ordem, a ordem de Deus, para que você destrua tudo o que se refira a Amaleque. Todos os amalequitas, todos os animais, crianças. Essa era a ordem de Deus, direta de Deus, por meio de Samuel para Saul. E era isso que Saul deveria fazer. Muito bem, a partir do versículo 4, continuamos aí no versículo 4. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todo o filho de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Observem bem no versículo 8 que Saul ele vai até a cidade dos amalequitas, ele orienta a que os queneus se retirassem dali, para que eles também não fossem mortos juntamente com os amalequitas, né? Até porque, diferente do que foi os amalequitas, né, os queneus, ele diz aqui que usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito, né? Então ele chega à cidade dos amalequitas e Saul fere os amalequitas de Avilá a Sur, porém ele tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Já começa aí um princípio de desobediência daquilo que Deus disse. Relembrando, Deus disse que ele chegasse à cidade dos amalequitas e destruísse tudo. Essa era a ordem de Deus, essa era a orientação de Deus, a palavra de Deus para Saul. Dessa cidade, ou vá até a cidade dos amalequitas e destrua tudo. Mas no versículo 8 ele tomou vivo a Agag, que era rei dos amalequitas. No versículo 9, e Saul e o povo pouparam Agag, e pouparam o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Não foi o que Deus mandou. Saul estava fazendo aquilo que Deus não o havia mandado fazer. Prestem bem atenção. No versículo 3, Deus disse a Saul por meio de Samuel: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E aí no versículo 9 disse assim: o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Samuel começa aqui a contradizer a palavra de Deus. Uma vez que Deus o mandou destruir tudo, ele poupa a vida de animais, que também fazia parte da destruição, daquilo que Deus mandou destruir, poupa o rei Agag e não destrói totalmente
aquilo que ele deveria destruir. Ele poupou os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele: já chegou Saul a Carmelo, e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal. Muito bem. Deus então, ele viu essa atitude de Saul. Deus viu que Saul não fez exatamente aquilo que ele deveria fazer. Deus deu uma ordem para ele, Deus deu um mandamento para ele, para aquilo que ele deveria fazer. E Saul não faz conforme a palavra de Deus. Saul não obedece a sua palavra. E isso é algo que trouxe ira, um entristecimento de Deus. Aqui nesta tradução usa o termo arrependo-me, mas a palavra de Deus quer dizer e expressar o entristecimento de Deus diante da atitude de Saul, diante da desobediência de Saul. Então, a partir do versículo 13 diz: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Olha o que ele disse: executei as palavras do Senhor. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Eu fico tentando imaginar qual o que deu na cabeça de Saul de ele dizer tal coisa. Porque ele recebe uma orientação, ele recebe uma ordem, faz diferente daquilo que Deus o mandou fazer, e ele ainda ousa dizer: executei as palavras do Senhor. Então Samuel disse: mas que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. Ou seja, se você executou de fato as palavras do Senhor, se você de fato obedeceu ao que Deus mandou você fazer, por que é que então eu estou ouvindo esse balido de ovelhas, nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Por que eu estou escutando o som dos animais? Como é que eu estou escutando? Como é que você disse que executou a palavra do Senhor se eu estou ouvindo o som dos animais, uma vez que Deus o mandou destruir? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Deus não mandou com que Saul sacrificasse nada a ele. Essa não era a ordem de Deus. Deus mandou ele fazer uma coisa e ele estava fazendo uma coisa totalmente diferente daquilo que Deus não mandou fazer. Deus não mandou com que Saul poupasse a vida de alguns animais e de que desses animais poupados ele sacrificasse a Deus. Não foi isso que Deus mandou ele fazer. Deus mandou destruir tudo. Deus mandou acabar com tudo o que se referia aos amalequitas. Então disse Samuel, a partir do versículo 16: então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: então fala. E no versículo 17 diz: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele?
Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores. Vai e destrua totalmente os amalequitas e peleje contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Escolhas. Deus deu uma ordem a Saul. Deus mandou Saul executar uma obra, ainda o fazendo lembrar sobre aquilo o que Deus havia feito dele, que era rei de Israel. E deu a ele uma ordem de destruir os amalequitas, de destruir tudo. Mas não foi assim que Saul fez. Saul fez aquilo o que era mal aos olhos do Senhor. Saul, diante da sua escolha, entristeceu o coração de Deus. Saul, diante da sua atitude, fez aquilo o que era mal aos olhos do Senhor. Saul não se atentou à voz de Deus. Então disse Samuel a Saul no versículo 20: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, disse Saul. Samuel recebeu uma palavra de Deus. Deus ele disse a Samuel tudo aquilo o que Saul deveria ter feito e Saul não fez. E isso entristeceu o coração também de Saul. Deus disse para Samuel tudo aquilo que Saul deveria ter feito e não fez. Então isso também entristeceu Samuel. Então Samuel foi até Saul para dizer a Saul tudo aquilo que Deus havia dito para ele, daquilo que ele deveria ter feito e ele não fez, de ele não ter dado ouvidos à voz do Senhor, de ele ter desobedecido aquilo que Deus o havia mandado fazer. E olha o que Saul disse. Então disse Saul a Samuel, versículo 20: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Sabe quando você dá uma ordem para que alguém faça alguma coisa e aquela pessoa, você sabendo que ela não fez, aquela pessoa ela ainda tem a ousadia, a coragem de dizer que fez, que executou a palavra do Senhor, que fez sim conforme aquilo que Deus o havia mandado fazer. Sabe, eu não entendi o porquê que Saul ele agiu desta forma, contrariando a palavra de Deus. É como se ele dissesse para Samuel, isso é pelo menos em parte aqui dá a entender, parece que ele está chamando Deus de mentiroso, porque Deus ele manda ele fazer uma coisa e ele não faz, e além de não fazer ele diz que fez. E aí no versículo 22 disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Estamos no versículo chave. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolo do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul, ele disse que o povo poupou a vida dos animais para que fosse sacrificado a Deus. Saul era rei. Toda a orientação que ele recebeu de Deus daquilo que ele deveria fazer, quando ele reuniu o exército para poder ir até os amalequitas e destruir tudo,
Essa também era a ordem que ele deveria ter passado a todos e daquilo que todos deveriam fazer e cumprir. Mas ele foi conivente com aquilo que o povo fez, de poupar a vida dos animais e oferecer os animais como sacrifício a Deus. Não foi nada disso do que Deus mandou fazer. Não foi essa a orientação de Deus. Então é por isso que Samuel disse: o obedecer é melhor do que o sacrificar. O Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra. Visto que rejeitasses a palavra do Senhor e também te rejeitou a ti, para que não sejas rei, por conta da sua obediência, da sua desobediência, por conta de você não fazer aquilo que Deus mandou você fazer, Deus o está rejeitando como rei. Isso foi determinante. A desobediência de Saul foi determinante para que ele fosse rejeitado como rei por Deus. E essa não foi a primeira vez. Saul também, lá no capítulo 10, ele havia, assim que ele foi ungido rei por Samuel, lá no capítulo 10, ele dá uma descrição de tarefas daquilo que Saul deveria fazer. E aí no versículo 8 ele diz, tu porém, Saul, tu porém descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Os irmãos se atentaram? Samuel dá uma ordem a Saul para que ele descesse a Gilgal e lá ele esperasse Saul por 7 dias para que lá eles oferecessem sacrifícios, ofertas de sacrifício, de ofertas pacíficas, né? Oferecer sacrifício de holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. Então, me espere lá durante 7 dias até que eu venha a ter contigo e te declare o que hás de fazer. Só que aí, lá no capítulo 13, ele, a partir do versículo 8, a gente vai ver que ele não fez aquilo que Samuel o orientou a fazer. Ele não fez aquilo que Samuel mandou fazer. E diz assim, a partir do versículo 8: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Né? Aqui trata-se da guerra entre os israelitas e os filisteus, né? Os israelitas, eles temeram o povo filisteu, a quantidade numérica, né? daquele povo, né? Então o povo se espalhou dali, e no versículo 9 disse: Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de fazer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E Samuel perguntou: O que fizestes? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Procedestes mal, porque de forma nécia não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou.
Quando lá no capítulo 10 o Samuel ele orienta a Saul ir até Gilgal, a única pessoa que tinha a autoridade de sacrificar algo a Deus era Samuel. Samuel era um sacerdote. Saul não tinha essa autoridade. Deus não deu a autoridade a Saul. Saul era rei. Samuel era sacerdote. Então Samuel fez aquilo ao qual Deus não mandou fazer. Ele não recebeu essa autoridade de Deus para poder fazer aquilo que ele não deveria fazer. Ele deveria obedecer aquilo que Deus orientou, que Samuel o disse, de esperar 7 dias. Tanto que no 7º dia Samuel chegou, só que ele não esperou. Ele se deixou tomar pela circunstância, por aquilo que ele deduziu que fosse acontecer. Então, aquele momento, aquela circunstância, tudo que estava acontecendo ali, ele se sentiu forçado a oferecer sacrifício a Deus. Mas ele não tinha autoridade para isso. Saul não era sacerdote. Então, por isso que isso acabou também irando o coração de Samuel. E Samuel, aqui, pelo menos no contexto, diz de que Saul ele é reprovado por Samuel. Então não foi a primeira e única desobediência de Saul. Aquilo que Saul fez quando Deus o mandou ir até os Amalequitas não havia sido a primeira desobediência, ele já havia desobedecido aqui a Deus também, né? Quando ele fez aquilo que Deus não mandou fazer. Muitas pessoas, e no mesmo contexto, quando Saul ele faz aquilo que Deus não mandou fazer, né? Quando ele não recebe uma autoridade de sacerdote para sacrificar, tanto que é por isso que ele tinha que esperar Samuel, porque Samuel é que, tendo autoridade, faria esse sacrifício, esse holocausto, essa oferta pacífica, né? E também tem muitas pessoas que dão a mesma justificativa para o pecado hoje em dia. Alguns sugerem que às vezes somos forçados a escolher o menor de 2 males. Outros dizem que o pecado é simplesmente inevitável em algumas situações. Argumentos desse tipo surgem em diversos contextos. Alguns justificam seus atos imorais, dizendo que a pressão é tão grande que ninguém resiste, e assim imaginando que Deus seja obrigado a aceitar estes erros e ignorar os seus pecados. Outros assumem papéis, assim como Saul fez. Muitos ou alguns assumem papéis que Deus não lhes deu, seja no lar, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Pessoas justificam a sua presunção, a sua arrogância, dizendo que foram forçados pela circunstância. E isto é o que Deus pensa. Pessoas se justificando, dizendo que foi forçado pela circunstância. Sacrifício aqui para Deus, até o momento quando a gente lê, né, nessa situação que Saul fez, e ambas as situações oferecendo sacrifícios a Deus, não foi o que Deus mandou. Deus queria apenas que Saul obedecesse a sua palavra, obedecesse aquilo que ele o mandou fazer. E como eu disse, a desobediência de Saul foi determinante para a sua rejeição. Agora eu quero que vocês abram as suas Bíblias lá no livro de Salmos. Salmos capítulo 51. Versículo e um contexto bem conhecido de todos. Salmos capítulo 51. Quando se trata da confissão e do arrependimento de Davi diante do pecado que ele cometeu, né, diante de Deus. Salmos capítulo 51, versículo 16 e versículos 17.
Diz assim a palavra de Deus: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Numa outra tradução aqui, para que os irmãos também, para que seja de compreensão de todos também, diz: tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ou melhor ainda, numa outra tradução também, na Nova Versão Internacional, ainda no versículo 16 diz: não te deleites em sacrifícios e nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Aqui aqui Davi, ele começa a dizer de que Deus não se compraze, ele não se deleita em sacrifícios, né? Aqui a gente conhece o contexto quando quando Davi começa a confessar o seu pecado diante de Deus, né? Ele começa a expor o seu coração amargurado e arrependido diante daquilo que ele havia feito. E ele disse: não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agrada de holocaustos, né? Então não adiantaria que Davi fizesse sacrifício a Deus como uma forma de talvez compensar aquilo que ele havia feito, né? Não era isso que Deus queria. O que Deus quer e o sacrifício que Deus se agrada é o que a gente encontra no versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Muito bem, irmãos. Sacrifício, ele é importante, Só que de nada vale você sacrificar louvores a Deus, você sacrificar inúmeras coisas a Deus, se você não obedece à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus, ela é muito mais determinante na vida de um cristão, na vida de um filho de Deus. Então não adianta você, aqui dando exemplo, você se sacrifica acordando, 3 horas da manhã para poder ler a Bíblia, para poder orar, você faz determinadas coisas que aquilo que para você é um sacrifício que você quer oferecer a Deus, mas se você não obedece à palavra de Deus, se você desobedece orientações e mandamentos que Deus mandou ou não mandou você fazer, não adianta de nada. Não adianta você querer fazer algo compensando ou querendo justificar, né, o seu entorno, a circunstância que o fez fazer, né, num determinado momento. A obediência, ela é fundamental na vida de um cristão. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então, não minimizando ou dando menos importância a sacrifício. Sacrifício, de fato, é importante. Tanto aqui fala no versículo 17, mais uma vez: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido ou quebrantado também, contrito, não desprezarás, ó Deus. O sacrifício que Deus se agrada é um coração quebrantado, é um coração arrependido, amargurado por algo que fez, que é o que conta a história de Davi. Davi estava com seu coração quebrantado diante de Deus, arrependido, aflito diante de tudo aquilo que ele fez perante Deus. Esse é um sacrifício que agrada a Deus. É o arrependimento verdadeiro. É quando você, não tomando o exemplo de Saul, que foi tomado pela circunstância, fazendo aquilo que Deus não mandou fazer, você se arrepende. Você fica amargurado, você fica abatido por ter feito algo que você entende que não foi do agrado de Deus. Quando você desobedeceu aquilo que Deus
não mandou fazer, e isso acaba afligindo o coração no Filho de Deus. É esse o sentimento que deve haver no coração do cristão. É quando ele desobedece à palavra de Deus, o Espírito de Deus se entristece. Né? Tem um versículo lá em Efésios 4:30, quando diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Como? Não fazendo aquilo que está nos versículos anteriores. Olha, não minta, né? Não fale mal das pessoas, antes com tua boca promova edificações. Sabe, ali dá uma relação de santificação, sabe, daquilo que um cristão deve fazer em obediência à palavra de Deus. E a partir do momento quando você desobedece e você é tomado pela circunstância, querendo compensar isso, sacrificando alguma coisa a Deus, de nada vale se você não obedece à palavra de Deus. Isso entristece o Espírito Santo de Deus, entristece o coração de Deus. Então, quando a gente faz algo que aquilo não agrada aos olhos de Deus, né, e isso acaba entristecendo o coração de Deus por termos desobedecido, automaticamente o nosso coração ele deve ficar amargurado, ele deve ficar arrependido. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, um espírito quebrantado, um coração quebrantado. É esse sentimento que houve no coração de Davi, na vida de Davi, por tal coisa que ele tinha feito. E é assim que deve ser na vida de um cristão. Então, o sacrifício, de fato, ele tem sua importância, mas esse sacrifício de ter um coração quebrantado a Deus, arrependido e amargurado por ter desobedecido a palavra de Deus. Porque a obediência é melhor do que o sacrificar. Tanto é que sacrifícios também têm a sua importância também, que lá em Romanos capítulo 12, versículo também conhecido de todos, Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz: rogo-vos, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável a Deus. Ele tem a sua importância, o sacrifício. Né? A gente não minimiza, a gente não diz que isso não seja importante quando se trata de obediência também, comparada à obediência. Né? Sacrifício, ela tem a sua importância. Se oferecer completamente a Deus, né? É isso que a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, se ofereça completamente a Deus, consagra-o gratamente ao serviço do Senhor, em respostas a tudo o que Ele fez por nós. É usar tudo o que somos para a glória de Deus. É apresentar o seu corpo como sacrifício. É apresentar o seu corpo completamente a Deus no serviço do Senhor, em resposta a tudo aquilo que Ele fez por nós. Sacrifício, ele tem a sua importância. Mas que adianta você fazer todo e qualquer tipo de sacrifício? Você apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus. Você oferecer-se completamente a Deus. Você oferecer o seu corpo de uma forma grata a Deus por tudo que Deus fez em sua vida. Se sacrificar a Ele. Se a sua vida não tem sido uma vida de obediência à palavra de Deus. Em Marcos, capítulo 12, versículo 33, já encerrando, diz, Marcos 12, 33, amá-lo de todo o coração,
amá-lo de todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Mais uma vez aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, se tratando da obediência. Aqui fala de duas coisas, dos dois primeiros mandamentos de Deus, os dois dos mais importantes mandamentos de Deus, que é amá-lo de todo o coração. Amar a Deus de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Quando você obedece essa palavra de Deus, que é um mandamento, e se é um mandamento é uma ordem, se é uma ordem devemos cumprir, devemos obedecer, amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é mais importante, obedecer a palavra de Deus é mais importante do que oferecer sacrifícios e ofertas. Como eu disse, sacrifícios são aceitáveis por Deus, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Sacrifícios são aceitáveis, sacrifícios são agradáveis, como diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 15 e 16. São aceitáveis por Deus, são agradáveis por Deus. Mas para tal sacrifício requer obediência à palavra de Deus. É importante que nós façamos tudo conforme Deus nos manda fazer. Então, quando a gente volta ao tema desta palavra, sacrifício ou obediência, o que é que Deus quis dizer dentro desse tema, dentro de tudo aquilo que Ele falou em sua palavra? O que Ele quis dizer a você? O que para você é mais importante? Sacrifício ou obediência? Diante de tudo que você ouviu da palavra de Deus, o que para você é mais importante? É importante sacrificar-se a Deus? Tem a sua importância. Deus se agrada. Deus aceita. Desde que você obedeça à palavra de Deus. Desde que você faça, desde que a sua vida seja uma vida de obediência à palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, que cada um medite conforme a palavra de Deus dia e noite em sua palavra, que procuremos vigiar dia e noite diante daquilo que fazemos, aonde estamos, o que estamos falando, por onde estamos caminhando. Que a vida do cristão, que a vida de um filho de Deus, seja uma vida de obediência à sua palavra. Amém? Que Deus os abençoe. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo.
Amém.